A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fé e pela sua prontidão em responder o chamado de Deus para servir ao reino de Deus, para a expansão do reino de Deus por meio da sua congregação, por meio desse ministério chamado Missão Vida Nova. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, ou 2 Coríntios não, meu querido, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 14 e também o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo a sua obra. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Amém, querido? Soberano e amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esta palavra e que o Senhor possa, papai querido, nos despertar, ó Deus, por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos visto aqui o apóstolo Paulo no final do seu ministério, né, citando uma lista de obreiros, né, que trabalharam com ele ao decorrer do seu ministério. E eu quero nesta noite, nessa oportunidade, melhor dizendo, né, falar do ser chamado obreiro. E o que é este ser chamado obreiro? Né? Obreiros, nós sabemos que é aquele que trabalha, é aquele que opera. Ou seja, obreiro é um trabalhador, é um operário, né? Ou seja, é alguém que está envolvido, é alguém que está comprometido com a obra que ele realiza. No nosso caso, nós estamos envolvidos, estamos comprometidos como obreiro com a obra de Deus na face da terra. Independente do cargo que nós ocupamos, independente da atividade ministerial que nós exercemos, independente da área que nós estejamos enganjada, né? Ou seja, todos aqueles que trabalham, todos aqueles que operam na obra de Deus por meio da igreja são obreiros que vai desde o porteiro até o pastor. Querido, assim sendo, obreiro simplesmente significa trabalhador, operário, tá? Existe uma diferença entre um membro da igreja e um obreiro, tá? E a diferença é justamente no grau de envolvimento e comprometimento com o reino de Deus por meio da igreja. Um membro, né, ele normalmente está envolvido com o reino de Deus. Mas o obreiro, além de estar envolvido com o reino de Deus, o obreiro também está comprometido com o crescimento, com a expansão, com a edificação do reino de Deus na face da terra. Tá? Imagine só, querido, uma igreja em franco crescimento. Tá? Para que essa igreja esteja cheia, algumas pessoas vão contribuir com a sua presença, mas outras pessoas, elas irão contribuir com o seu trabalho para que a casa do Senhor, ela se encha por meio do evangelismo, por meio, né, do trabalho que ele possa fazer em prol do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para a edificação da casa do Senhor. Tá? Querido, obreiro é aquele que se dispõe,
Deus trabalha com aqueles que estão dispostos, tá? E aqueles que estão dispostos e que se comprometa, né? Comprometa o seu tempo, comprometa o seu tesouro, comprometa o seu talento, justamente para a expansão do reino de Deus na face da terra, tá? O verdadeiro obreiro, ele não se satisfaz apenas em entregar o seu dízimo. Não, ele não se satisfaz em apenas entregar a sua oferta, tá? Primeiro, um verdadeiro obreiro entrega a si mesmo a Deus e também se entrega para a obra de Deus na face da terra. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, se primeiro se entregaram para Deus sem reserva. Ou seja, são convertidos. E agora se entregou para nós, para o ministério, pela vontade de Deus. Ou seja, eles conhecem o chamado e eles respondem o chamado. O verdadeiro obreiro são pessoas que estão dispostos a arregaçar as mangas, né? E trabalhar, tá? Vestir a camisa e trabalhar, tá? O obreiro precisa entender que precisa preencher alguns requisitos na sua vida. A primeira dela é apresentar-se a Deus ao ser chamado, tá? Quando nós somos chamados, tá? Nós precisamos reconhecer que Deus nos chamou e que Deus nos fez participante do seu ministério, tá? Então eu preciso obedecer a Deus, né? Respondendo à chamada, sem ter medo, sem ter vergonha, tá? Ou seja, a obediência pessoal, né? Ao reconhecer e responder este chamado é o primeiro aspecto da fé de um obreiro. Tá? A obediência é o alicerce do caráter do verdadeiro obreiro. Tá? Ele precisa o quê? Manejar bem a palavra de Deus através deste chamado. Como resposta desse chamado, o obreiro precisa manejar bem a palavra do Senhor. E Paulo vai falar de Demas, né? Que a princípio era um bom obreiro, né? Mas que ele tem aqui, quando Paulo está dizendo aqui a relação, ele está dizendo, Demas é um obreiro que desertou, é um obreiro que largou, é um obreiro que abandonou, tá? Olha, a Bíblia vai informar, Paulo mesmo vai informar, que Demas tinha sido um obreiro de valor. Quando você olha aqui no versículo 10 que nós lemos, Paulo vai dizer, porque Demas me desamparou. Ou seja, se ele está dizendo me desamparou, então quer dizer, Demas me amparava, Demas me apoiava, Demas me ajudava, Demas me protegia. E Paulo mesmo sempre estava citando Demas na sua lista de cooperadores, como ali na carta a Filemão, no versículo 24, quando ele faz menção, né, de Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, meus cooperadores. Paulo parece que nessa início, né, da fase, ou melhor, na fase, né, de amparo de Demas, né, ele era colocado com muita ênfase, meus cooperadores, tá? Mas a Bíblia vai dizer, né, tá, que Demas, né, ele foi justamente atraído pelo quê? Tá? Que a Bíblia diz, tá? Pelo presente século. Ele amando o presente século. Ou seja, ele começou a olhar para as coisas de fora,
foi amando as coisas de fora, foi sendo atraído pelas coisas do mundo, sendo seduzido pelas coisas do mundo, tá? E aí ele foi desanimando e desistindo do seu ministério, tá? Olha, a verdade, querido, quantos obreiros que nós conhecemos, que nós, olha, dizemos para ele, irmão, você está correndo perigo. Irmão, olha para Jesus. Irmão, cuidado com o que você escuta. Irmão, cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você vê. Não, e ele se acha que ele está bem, né? Mas a despeito de ter feito alguma coisa para o Senhor, eles acham que estão, né, brindados, que pode fazer tudo, tá? Mas o que ocorre é que eles se desanimam, encontramos eles, né, sem força, sem ânimo, tá? Derrotado espiritualmente. Jesus mesmo disse a respeito dessas pessoas, né? Em Mateus capítulo 13, quando vai falar, né, da parábola do semeador que sai a semear, no versículo 7 ele vai falar a respeito de uma porcentagem de semente que cai entre espinho, e os espinhos crescem e sufocaram a semente. E aí ele vai explicar espiritualmente para os seus discípulos, no versículo 22, o que é que aconteceu com esta semente, com essa palavra que foi, né, lançada nessa terra, né, que tinha espinho. E o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, abandona, desampara, larga, sai, vira as costas, desiste. Quantos obreiros que nós conhecemos que Deus usou, né? Usou com muita propriedade e que hoje está caído, está prostrado, está, né, abraçado, né, com as riquezas do mundo, com as atrações do mundo, seduzido pelo mundo. Tem isso. Nós temos que tomar cuidado. Temos que estar firme, né, na palavra, firme em Jesus, olhando para ele como autor e consumador da nossa fé. Paulo também vai estar falando aqui a respeito de mais um obreiro, né? Está falando de Tito, né? Que ele mandou para Dalmácia, tá? E Tito, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, ele era um obreiro amado, tá? Um obreiro, né, que era necessário. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 13, ele vai dizer, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas por quê? Mas por que ele tinha essa preocupação? Tá? Porque ele tinha uma característica, Tito. Tá, justamente 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 5 e 6, que o apóstolo Paulo vai dizer, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ou seja, Tito era uma pessoa que consola, que conforta, que abraça, que traz para si, que anima, que motiva, que alavanca. Como nós precisamos de obreiros como esse, né? Como nós precisamos de obreiro, né? Que tem a graça de Deus, né? E usa, né, dessa graça para despertar os outros, consolar, confortar e animar, tá? Esse Tito era uma pessoa amada, né? Paulo sempre estava colocando ele, enviando ele em missão de socorro aos santos das igrejas. Olha o que diz também em 2 Coríntios, capítulo 8, né, no versículo 6. Tá? Paulo vai dizer assim, de maneira
que exortamos, né, a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós, ou seja, lá aonde ele foi enviado, né, pelo apóstolo Paulo, tá? Deus estava usando ele lá para confortar, consolar, animar os santos que ali estavam. Estamos precisando de obreiro tipo Tito, né? É exatamente, obreiros, né, com graça, obreiros que sabem consolar, que saiba confortar, que saiba animar, que saiba despertar, né, aqueles que estão passando por abalo, né? Estamos precisando de obreiro amado do perfil de Tito, obreiros que não mata, mas consola, obreiros que não vive para si, mas para os santos, obreiros que sacrifica para levar o conforto e ajuda a quem precisa. A vaga, quer dizer que há vaga no ministério para obreiros com este perfil. O apóstolo Paulo também vai fazer menção a mais um obreiro que ele tinha aqui, e neste caso, né, ele vai fazer umas referências lindas sobre ele, né? Ele vai chamar ele como o médico amado, né? Ele vai também, né, vai estar falando da fidelidade desse homem chamado Lucas, um obreiro fiel, tá? E Paulo é que vai dar um testemunho precioso a respeito de Lucas na prisão, que desde o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 28, nós vamos ver, né, que o amor e a fidelidade de Lucas, né, o fizeram acompanhar o apóstolo Paulo, o seu líder, até o fim. Nós temos o obreiro chamado Aristarco, obreiro chamado Lucas, que significa obreiros que vão até o fim, que significa obreiro que não desiste. A palavra de Deus vai nos dizer, em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Ou seja, tipo de obreiro, tá? Que cresce no nível de ser um irmão, tá? De sentir a dor, né? De sentir, né, a luta e de lutar também em favor do seu líder, né? E Paulo chama ele, né, no versículo 14 de Colossenses 4, né, saúda-vos, Lucas, o médico amado. Então, a presença de Lucas, né, nas horas difíceis de Paulo, né, trazia alento ao coração de Paulo, trazia refrigério à alma de Paulo, porque Paulo tinha companheiro. Nós precisamos de companheiro que vai conosco até o fim. Nós precisamos de companheiro. E a Bíblia vai dizer, esses companheiros, que eles são notáveis. Capítulo 16 de Salmo, no versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer nesse tipo de obreiro, que motiva, alenta, impulsiona, né? Que não abandona, que não trai, que não larga, né? Exatamente, tá? A verdade é que se um dia sobrar no meu ministério um obreiro do tipo de Lucas ao meu lado, sem dúvida, Deus vai usar para confortar o meu coração. Porque o Lucas, ele é para consolar, confortar o coração, né, do seu líder, em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui Paulo falando de obreiros úteis. Vamos ver falar de Marcos, né? Quando ele diz ali, toma Marcos, traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Tá? Querido, na verdade existe um ditado que fala,
Quem não vive para servir, não serve para viver. Um obreiro útil que cresceu ministerialmente em um ambiente de adoração. Nós vemos aí em Atos capítulo 12, né, a partir do versículo 5, fala da casa de uma certa irmã chamada Maria. Maria era a mãe de João Marco. E nesta casa havia oração. E Marcos cresce nesse ambiente. Tá? E hoje, né, Paulo escrevendo, ou melhor, nessa passagem, Paulo escrevendo, traz para mim João Marcos, que é útil para o ministério. Paulo não estava levando em consideração um período que João Marcos ele era imaturo, tá? Em que ele foi desligado da missão, tá? Mas agora ele cresce, né? Ele avança, e agora Paulo, né, diz, traz ele para mim, porque ele é útil à obra do ministério. Quanta alegria, né, nós temos, né, tá? Quando nós vemos esse grupo de jovens obreiros que o Senhor tem chamado e estão prontos e úteis, né, cheio de vontade, de amor e de submissão à sua liderança, né? Que como o jovem Marco, são obreiros indispensáveis na obra do Senhor. São obreiros úteis da obra do Senhor. Olha, Marcos também vai fazer, Paulo também vai fazer referência a mais um obreiro, a Tíquico, né? No versículo 12, e também enviei Tíquico a Éfeso. Tíquico, querido, era um obreiro obediente, tá? Ele viajou muitas vezes com o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil. Tá? Ele sempre estava viajando, como diz aqui em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Tá? Quando Paulo enviava, né, em uma missão, ele Tíquico jamais recusava em obedecer. Ele estava sempre pronto para dizer para o seu líder: eis-me aqui, eis-me aqui. Tá? Paulo chama Tíquico, tá, de irmão amado e fiel, ministro do Senhor, em Efésios capítulo 6, no versículo 22. Olha que lindo, né? Irmão amado e fiel ministro no Senhor. Olha quantas características Paulo coloca aqui, de irmão, de amado, de fiel e ministro no Senhor, tá? Um homem obediente, tá? Olha, pela vontade de Deus, tá? Nós temos sido agraciados no caminho do ministério, tá? Porque Deus tem trazido Tíquicos, tá? Que são colunas verdadeiras, que são amigos, que são queridos irmãos e ministros do Senhor. E eu quero louvar a Deus por esses obreiros também. Paulo também vai fazer menção a um obreiro problemático, né? Falso obreiro, né? Tá? Obreiro mau. Vai falar sobre Alexandre, o lautoeiro que causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tá? Alexandre trabalhava, né, com cobre, com metais. Latoeiro era justamente a designação daquilo que ele fazia. Tá? E esse Alexandre se tornou um inimigo da obra de Deus, um inimigo de Paulo, um verdadeiro estorvo para a obra. Tá? Olha, quantos pastores já não têm sofrido, né, com algum Alexandre, né, na sua vida, tá? Por causa dos males que eles têm feito, por causa das coisas erradas que eles têm feito, por causa da desobediência deles, tá? Olha, que nunca nós venhamos ser um obreiro dessa qualidade, tá? Cuja carreira é curta e o fim é trágico, tá? Porque aquele que planta na carne, ele vai colher o quê? A corrupção e a dor. Não, Deus não se deixa escarnecer, tá?
Eu penso que cada Alexandre Latueiro que aparece no caminho de cada pastor, tá? Isso tem, né, um fundo pedagógico de Deus para nós, pois esses Alexandre Latueiro faz os pastores orar mais, faz eles se prostrar aos pés do Senhor. Queridos, nós vamos ver, né, que Paulo também vai estar falando no versículo 20, na segunda parte, a respeito de mais um dos obreiros, e esse chamado Trófimo. É aquele obreiro que está doente, é aquele obreiro que está enfermo. E deixei Trófimo doente em Mileto. Tá? Eu acho que Paulo, ao despedir dos irmãos de Éfeso, no porto de Mileto, partiu com seu coração machucado, doído, consternado, ao despedir de Trófimo, tá? Que já estava enfermo. Com certeza Paulo orou por ele, os irmãos orou por ele, ele tinha sido medicado, mas não tinha sido curado, né? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 35 ao 38. Tá? Agora Paulo está na prisão de Roma. Paulo lembra do seu querido obreiro Trófimo, que deixara enfermo em Mileto, né? No versículo 20 de 1 Timóteo capítulo 4. Tá? Lembrar, querido, e socorrer os enfermos é viver o verdadeiro cristianismo. Tá? Em Mateus 25, 36 a 43 vai falar justamente isso, né? Que o verdadeiro, nós sejamos reconhecidos como os verdadeiros filhos de Deus, né? Tá? Eu quero convidar você, querido, querida, a procurar saber, tá? A respeito dos obreiros, tá? Que Deus deu aí no seu ministério, na sua congregação, tá? Para propagar o evangelho juntamente com você, tá? E hoje, como é que eles estão? Seus nomes são lembrados, tá? Entendeu? Estão enfermos, tá? Estão amargando solidão, abandono, estão em crise, tá? Vamos lembrar dele, vamos orar por eles, vamos estender a mão para ele. Será que ele está precisando de um medicamento por causa da sua enfermidade? Será que ele está sem recurso, tá? Pois precisa gastar com médico, com remédio, tá? Onde está? Está doente? Tem pão na mesa desse homem? Tá? Como estará a família desse obreiro? Olha, nós como ministério não podemos virar as costas. Nós temos que lembrar dos Trófimos que nós deixamos em Mileto, tá? Em nome de Jesus, tá? Queridos, se nós quisermos saber quantos amigos nós temos, façamos uma festa. Mas se nós queremos saber quem é o nosso amigo, quem verdadeiramente é o nosso amigo, fique doente para você ver. Tá? Quantos Trófimos enfermos, quantos soldados feridos. Tá? Oh Senhor, faz do Senhor, como teu servo Paulo, que do seu irmão Trófimo ele não se esqueceu. Ou seja, ele trouxe à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Deixei o meu irmão Trófimo doente. Deus faz a obra em nome de Jesus. Que nós possamos, querido, que nós possamos, amado, entender, tá? Que somos chamados para fazer a diferença. Que nós não venhamos desamparar, mas que sejamos fiéis, que sejamos amados, que sejamos comprometidos, envolvidos, trabalhador, que nós sejamos pessoas comprometidas no nosso tempo, tesouro e talento na obra do Senhor. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, enalteço por esta palavra.
Desperta o coração dos meus irmãos, Senhor, para que eles, papai querido, cresça, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, no seu chamado, e que eles venham, Senhor, para que juntos nós possamos avançar no reino de Deus, ó Deus eterno, ganhando almas para ti, ó Deus eterno, participando, Senhor, da expansão do reino, do crescimento da tua igreja, em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e fique na paz do Senhor. Amém.